Olá, meu caro telespectador. Cláudia de Bulhões, novamente na sua casa, com o programa Gente da Gente, na sua TV Maceió. Hoje trouxemos um entrevistado que vocês nem imaginam que ele está em Maceió. Só dou uma dica. Ficha limpa. Até daqui a pouco. Estou de volta com o programa Gente da Gente na sua TV Maceió. Cláudia de Bulhões trazendo um entrevistado. Olha, estou maravilhada com o que eu hoje vou trazer para vocês, com o que eu hoje vou mostrar para vocês. Todos vocês, quer sejam jovens, quer sejam idosos, já ouviram falar na ficha limpa. Aquilo que fazia tremer os políticos quando iam se candidatar. E hoje nós trouxemos um dos coordenadores dessa ficha limpa, o juiz Dr. Marlon Reis. Doutor Marlon, muito obrigada pelo senhor estar aqui no programa Gente da Gente, muito obrigada por o senhor estar com o meu público de Maceió, do Brasil e até do Japão. Sou eu que agradeço, Cláudia de Bulhões, e fico muito feliz e honrado de estar presente, de poder participar desse programa. E espero ser útil e transmitir ideias interessantes, inovadoras sobre as transformações políticas do Brasil. Doutor Marlon, eu vou perguntar o que eu quero, tá? Fique à vontade. Porque para vir no programa Gente da Gente, uma vez já me disseram isso, que tem que ter coragem. Mas eu não acho que eu seja tão ameaçadora assim, não. Agora, eu vou pedir um favor ao senhor. O seu currículo, se eu for ler o seu currículo todo, nós passamos os nossos 50 minutos aqui só lendo o seu currículo. Então, quando terminar o programa, meu caro telespectador, ao invés de passar os créditos, vai passar o currículo do Dr. Marlon Reis, para vocês verem que honra que eu tive deste meritíssimo vir aqui. Por quê? Porque ele é juiz no estado do Maranhão. Juiz eleitoral, não é doutor? Exatamente. Doutor, o que é ser juiz eleitoral no Maranhão? Porque a gente, quando fala Maranhão, juiz, já fica logo aperreada. É um desafio, como de resto no Brasil inteiro. O Maranhão é um lugar que, todos sabem, passa por muitos desafios sociais, econômicos, de pobreza extrema, altos graus de analfabetismo, mas há muitas pessoas interessantes também, muita gente engajada tentando transformar a realidade daquele estado. E eu fico feliz de me considerar uma delas. Olha que coisa bonita. Doutor Marlon, o que levou o senhor a se ser uma pessoa que luta pela não corrupção no nosso Brasil? Inicialmente pela ficha limpa. Conta a sua história. Bom, eu desde cedo, mas muito cedo mesmo, adolescência ainda, eu já estava preocupado com o tema, com o Brasil, com a democracia. Era um assunto que me interessava. Acho que talvez por alguma particularidade pessoal mesmo. Isso se fortaleceu na época da universidade, onde eu tive contato com o movimento estudantil. E depois, mais tarde, me tornaria juiz e não sumiu, não desapareceu aquela ideia de tentar ajudar a melhorar a política. Só que um juiz não pode se envolver com política partidária, nem é meu interesse e nem é autorizado pela lei. Mas eu descobri uma maneira muito interessante de participar da política, não defendendo esta ou aquela ala, mas defendendo novos modelos, novos sistemas, novas regras para o jogo, para que os diversos partidos, as diversas alas, as diversas correntes possam concorrer em eleições verdadeiramente limpas. É um ideal ainda longe, muito distante de ser alcançado, mas essa é a área em que eu resolvi atuar, colaborando para o aprimoramento não só da lei, como também da compreensão que as pessoas têm das eleições, trabalhando no campo educativo, escrevendo, publicando livros sobre o assunto,
e fazendo tudo que está ao meu alcance para tentar melhorar a qualidade das nossas eleições. Doutor Marlon, como chegou a este nome, Ficha Limpa? Porque, na verdade, eu acho que deveria ser ficha suja. Mas quem sou eu para dizer o que eu acho diante de uma personalidade, de uma pessoa como você? Essa lei da ficha limpa, ela serve para impedir que os fichas sujas concorram. Mas a gente resolveu chamar lei da ficha limpa e não lei da ficha suja para afirmar o aspecto positivo disso. Porque é uma lei para facilitar a vida política dos fichas limpas. E nós não quisemos dar muita bola para os fichas sujas, não. Os fichas sujas têm só que ser tirados de cena e não vamos exaltá-los. Por isso a gente resolveu exaltar os que têm bom comportamento, os que têm bom passado, têm um histórico pessoal condizente com a vida de um mandatário, de alguém que quer exercer o mandato, e por isso nós chamamos de Lei da Ficha Limpa. Mas o nome surgiu de forma bastante curiosa. E serve bem para exemplificar isso que você está falando, né? Que é o seguinte: quando nós começamos o processo de coleta de assinaturas, o projeto ainda não tinha esse nome. Nós chamávamos por um nome complicado. Baseado no que está na Constituição, nós chamávamos de projeto de lei sobre a vida pregressa dos candidatos. Vixe, complicado. Horrível, né? É. A nossa jornalista lá E do muito movimento, pomposo. sim. E a nossa jornalista lá do movimento dizia assim: olha, vocês têm que mudar esse nome, porque esse nome não vende. E aí eu estava no interior do Piauí, ministrando uma palestra para jovens, de grupos de jovens da Igreja Católica, pedindo que eles participassem do processo de coleta de assinaturas. E lá, na parte da noite, eu fui jantar na casa do pároco da cidade, onde estava presente também o bispo da diocese lá, e chegou o prefeito da cidade. E lá disseram: olha, doutor Marlon, apresente logo para o prefeito, pedindo a assinatura dele no projeto. Eu apresentei: olha, pois não, assine aqui. Do que se trata? É um projeto sobre... A gente quer definir novas regras de inelegibilidade. Não, eu não assino não, porque esse projeto é inconstitucional. Eu sou advogado e já analisei, e eu sou contra esse projeto. Aí eu falei: puxa, mas talvez eu possa argumentar e tentar convencer o senhor de que esse projeto é bom. Ele: não, eu não aceito não, obrigado. E foi embora. Me deixou lá falando sozinho. Um seminarista que estava ao lado falou assim: doutor Marlon, bem se vê que o senhor não é daqui do Piauí. Por quê? Não, porque se o senhor fosse, o senhor jamais ia pedir assinatura para esse prefeito aí. Mas por quê? Doutor Marlon, se for imprimir a ficha dele, dá uns 4 metros de improbidade administrativa, corrupção, peculato, contas rejeitadas, abuso de poder político, abuso de poder econômico, compra de volta. É um passeio no Código Penal que esse homem deu todinho. Aí eu falei: não, mas eu não tinha como saber, né? Eu estou falando com a autoridade do município, a autoridade máxima do município, que é o prefeito. Eu tinha que partir do pressuposto que se trata de alguém da ficha limpa. Que foi eleito. Exato, foi eleito, a autoridade pública deve ser alguém com a ficha limpa. Aí, foi aí que surgiu o nome. Aí eu fui para a reunião nossa seguinte e falei: gente, eu acho que eu consegui resolver o problema da nossa jornalista aí. Acho que encontrei o nome para o projeto. Aí sugeri: vamos chamar de Projeto de Lei da Ficha Limpa. E aí colou e virou uma expressão hoje conhecida no Brasil inteiro. Né? Até no exterior. Exatamente. No exterior, já tive até em alguns países, aí mundo afora, explicando como foi nosso processo de conquista dessa lei. E realmente foi um grande sucesso de mobilização social. O senhor é muito requisitado, até, como acabou de dizer, do exterior, para falar sobre a ficha limpa e como é que está o sistema da ficha limpa no Brasil, certo? Sim, eu só não estive na Oceania até agora. Opa. O único continente que eu ainda não tive o prazer de conhecer, os demais eu fui. Pelo menos um país de cada continente para ministrar palestras sobre temas como esse. A Alemanha, a Tunísia, a Malásia, Estados Unidos, México, são vários lugares onde eu já tive a oportunidade de estar levando a experiência brasileira de construção social da lei. A lei da ficha limpa, eu sempre digo, Cláudia, que é a lei mais democrática do Brasil, porque nenhuma lei envolveu 2 milhões de pessoas assinando o projeto, né? 1.600.000 de assinaturas que nós coletamos em papel nas portas das igrejas, escolas, associações, em todos os lugares, e mais 400.000 assinaturas na internet, e fora muitos milhões de pessoas que participaram cobrando dos parlamentares nas redes sociais,
conversando, telefonando. Foi realmente um momento inesquecível. E o senhor já era juiz? Sim, eu sou juiz desde 1997. E eu, em 1999, me envolvi com esse tema. Comecei a trabalhar com isso, convidado pelo Chico Whittaker. O Chico Whittaker era o secretário executivo da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, da CNBB. E ele me chamou numa palestra, depois que ele explicou como era o trabalho de conquista da primeira lei de iniciativa popular do Brasil, que é a Lei contra a Compra de Votos. Eu virei para ele e falei assim: Chico, eu queria muito ajudar isso aí. Onde é que eu entro nessa história? Ele disse: pode deixar que eu tenho um papel para você aí. Desde então, nunca mais eu tive paz, entre aspas. Não me deixaram mais quieto e eu entrei nesse movimento praticamente, doutor Marlon, foi o primeiro passo contra a corrupção no Brasil. Foi a lei da ficha limpa. Com certeza, é o maior instrumento anticorrupção do Brasil e com a característica de ser feito pela sociedade. Então, ele ainda, além de ter normas fortes, ainda tem essa legitimidade social que nenhuma lei tem. Nós temos outras leis muito boas e importantes para o combate Mas à corrupção. vem do alto para baixo. Sim. As leis, como eu digo, são verticais. Exatamente. Vindo de cima para baixo. Essa veio de baixo para cima, é isso que o senhor quer dizer? Nós temos duas leis de baixo para cima. A Lei 9.840, que é a Lei contra a Compra de Votos, de 1999, feita também por iniciativa popular, e que foi a antecessora da Lei da Ficha Limpa. Mas a Lei da Ficha Limpa é que ficou famosa, que veio 10 anos depois. Em 2009, nós apresentamos o projeto de lei, mais precisamente no dia 29 de setembro de 2009, e no dia 4 de maio de 2010 ela foi sancionada pelo presidente da República. Mas a lei da ficha limpa, ela praticamente absorve a lei da compra de votos. Ela também trata do assunto, mas a lei da compra de votos continua vigorando e ela é muito usada. Aqui mesmo, no estado de Alagoas, já houve vários prefeitos que perderam o mandato por compra de votos. É uma lei que já teve mais de 1.000 políticos que perderam o mandato, 5 governadores, 2 senadores e centenas de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Um total de aproximadamente 1.000 pessoas. A lei de compra de votos. A lei da compra de votos. Ela foi muito importante e continua sendo. E a lei da ficha limpa veio trazer um impacto ainda maior. O número, então, cresceu muito mais de pessoas impedidas de participar com a lei da ficha limpa. Aí eu pergunto, mas daqui a pouco, vamos para o nosso intervalo. Eu sou Cláudia de Bulhões e junto a Cremildo de Oliveira, nós estamos fazendo um compêndio de literatura do estado de Alagoas. Este compêndio, que nós chamamos de antologia ou não, será em homenagem a Jucá Santos, o príncipe dos poetas de Maceió. Se você escreve, se você gostaria de escrever, se você faz poesias, se você faz textos, crônicas, o que for, se já tiver livro, se não tiver, aproveite essa oportunidade, envie para nós os seus trabalhos. Quer saber mais? Antologia Gente da Gente, @uol.com.br. Repito, antologia Gente da Gente, @uol.com.br. Venha conosco. Churrascaria Estela Maris Grill. O elegante local para uma boa refeição. Buffet com camarão, peixes, massas, saladas. E até sobremesas as mais variadas. Comidas japonesas, churrasco com as mais variadas carnes. Monte o seu salão de festa. Churrascaria Estela Maris Grill, Avenida Engenheiro Paulo Brandão Nogueira, 290, Jatiuca. Eu sou Cláudia de Bulhões, psicóloga.
Eu escrevi um livro sobre o mal de Alzheimer. Vocês querem entender melhor o que é essa famigerada doença? Adquiram o livro neste endereço aqui. E vocês vão saber como essa doença ocorre e como até pode evitar. Como evitar? Através de alguns exercícios, tipo esse aqui. Não se amedrontem. Adquiram o livro sobre o mal de Alzheimer e saibam tudo. Voltando, meu caro telespectador, com o juiz Marlon Reis. Ficha limpa e juiz Marlon Reis se complementam. É como se fossem duas setas indicando para o mesmo caminho. Ficha limpa e o juiz Marlon Reis. Aí eu ia perguntar no intervalo, quando demos o intervalo, eu ia lhe perguntar. O senhor tem uma estimativa, ou sabe mesmo, estatisticamente, quantas pessoas já foram punidas com a lei da ficha limpa? Sim. A lei da ficha limpa foi aplicada pela primeira vez nas eleições de 2012 e voltou a ser aplicada em 2014. Segundo a estimativa da Procuradoria-Geral da República, pouco mais de 300 mil pessoas estão impedidas de participar das eleições. 300 mil pessoas? 300 mil brasileiros têm contas rejeitadas, crimes contra a administração pública, crimes de estupro, atentado violento ao pudor, crimes de peculato, crimes contra a administração pública em geral, atos de improbidade administrativa, são mais de 20 situações diferentes abrangidas pela lei da ficha limpa. E essas pessoas não podem se candidatar? Essas pessoas não podem se candidatar. Desse total, 1.200 tentaram e foram impedidas nas eleições de 2012 e 2014. Sendo que nas eleições do ano passado, eu destaco 3 fortes candidatos ao governo que foram barrados. O líder das pesquisas no Distrito Federal era uma pessoa que há poucos anos havia sido descoberto praticando atos de corrupção, inclusive foi filmado isso, pessoas enfiando dinheiro na meia. Foi um escândalo. Também. Sim, foi um escândalo horrível, que todo mundo acompanhou lá no Distrito Federal. O governador foi cassado e já queria se candidatar de novo ano passado e foi barrado pela lei da ficha limpa. O mesmo aconteceu no Mato Grosso e em Roraima. E fora uma imensidão que nós não somos capazes de quantificar, porque nós não temos como pesquisar isso, de pessoas que nem tentaram sair. Pensaram em ser candidatos, mas aí consultaram um advogado do partido e não, sua situação está complicada, não saia não, lance sua mulher, mas não saia. Inclusive, houve muito isso, infelizmente o telespectador é testemunha do quanto isso aconteceu. O caso mais curioso, eu não posso dizer engraçado porque não é, mas o caso mais curioso que eu vi foi de uma prefeita do estado do Maranhão, que eu escolhi para viver, que agora está sendo procurada pela polícia. Ela é conhecida como a prefeita ostentação, que saiu nas redes sociais, mandando os outros, dando beijinho no ombro para os outros. Eu gasto mesmo porque eu quero, né? Então ela foi descoberta desviando verbas lá, 15 milhões de reais. Isso é uma pessoa sem noção, não é, doutor? E ela... Está acima do bem e do mal. E ela entrou no poder porque o namorado dela caiu na lei da ficha limpa e não podia ser candidato e pegou e indicou ela no lugar, com apenas 22 anos, e uma pena que a sociedade aceitou uma coisa dessa. Isso é outro aspecto importante. É o eleitor tem uma responsabilidade muito grande. Falou e depois se reclama agora do que acontece, mas o eleitor não pode ser eximido de responsabilidade sobre essas coisas. Eu acho essa lei da ficha limpa assim maravilhosa, mas parece, no meu ponto de vista, como pessoa física, né, como pessoa, eu não acredito que haja punição, mas você, como um juiz, né, eleitoral, já falou que já foram mais de 300 mil pessoas impedidas, não é isso? Sim, e 1.200 tentaram e foram barrados. Eu quero reforçar aqui, porque isso aí é interessante para a gente, para o brasileiro não ficar tão, assim, sem estímulo. Eu aproveito para esclarecer o seguinte, o telespectador deve estar pensando assim, mas eu sei de pessoas desonestas que estão aí e a justiça não proibiu. Mas é porque não basta ser desonesto.
a gente sabe de figuras notórias que são desonestas. Mas a questão é saber, será que tem uma condenação mesmo? Será que já foi condenado pela justiça? É porque, doutor, desculpa, que não basta ser desonesto, tem que ter uma decisão lá dizendo... Isso aí tem que ser condenado, não é isso? Condenado por um órgão colegiado. Exatamente. Então não é o juiz que vai dizer, esse aqui é honesto, esse aqui é desonesto. Não é pela cara. Tem que olhar os dados concretos. Aí a lei diz, olha, tem que preencher os seguintes requisitos. Teve conta rejeitada? Não pode. Teve condenação por improbidade? E as condenações têm que ser feitas por órgãos colegiados, normalmente tribunais. Mas uma pessoa condenada pelo júri popular, por homicídio, mesmo em primeira instância, já não pode mais, porque é um órgão colegiado. Então, por aí vai. É por isso que o número é tão grande. As pessoas são impedidas até por não terem votado e não terem pago a multa? Mas aí não é pela lei da ficha limpa. A lei das eleições já estabelece que uma pessoa que não votou e não pagou a multa, ele não consegue a certidão de quitação eleitoral. E aí é um requisito para a candidatura estar quite com as obrigações eleitorais. Então é importante para quem deseja ser candidato estar em dia com suas obrigações. Inclusive eu queria aproveitar e dar um alerta. Ótimo. Alerta para você, meu telespectador. As mulheres, elas são chamadas a se candidatar para compor as listas, porque a lei exige que 30% das candidaturas sejam de mulheres. Só que muitas vezes eles chamam não mulheres lideranças para concorrer com eles, não. Eles chamam mulheres que não participam da vida política só para preencher lá o requisito da justiça eleitoral. Eu quero dar um alerta. Quem já participou, mulheres que estejam ouvindo, que já tiveram o nome usado para esse fim, vão atrás de saber se a prestação de contas foi apresentada pelo partido. Porque tem centenas ou até milhares de mulheres que emprestaram o seu nome e que estão com dívidas incríveis na justiça eleitoral sem saber, porque tem que prestar contas depois. Doutor. E quem não faz isso, fica inelegível, fica sem quitação eleitoral, se fizer um concurso não pode assumir. E isso está acontecendo no Brasil inteiro. É um alerta que eu faço. As pessoas, eu vou emprestar meu nome aqui porque meu marido pediu para poder preencher uma chapa ali de vereador que a justiça eleitoral exige. Porque os partidos são machistas. Em vez de convidar lideranças femininas para disputar com os chefes do partido voto, eles botam uma prima, botam até às vezes uma secretária do lar, botam as pessoas mais humildes, que não tem chance eleitoral. E aí depois elas ficam todas penduradas com dívidas incríveis. E se passarem no concurso não podem assumir. Entendeu? Presta atenção, é incrível, é muito grave a denúncia que eu estou fazendo. É um uso, as mulheres sendo usadas para fins indevidos e depois sobrando as consequências exclusivamente para elas. Porque aí depois o partido, assim como não deu importância para elas no momento que escolheram, não deram nenhum apoio para a candidatura, nem queriam que elas fossem candidatas, eles também não prestam contas e tal, e resultado, tem milhares de mulheres hoje com o nome sujo na praça por conta disso. Mas o nome sujo como, doutor? É porque todo candidato tem que prestar contas. Isso, abre uma conta jurídica. Tem uma conta, depois tem que fazer a prestação de contas, são 2 prestações de contas antes da eleição e uma prestação de contas final. Se elas não forem feitas, a pessoa fica sem quitação com a justiça eleitoral. E ela entra na ficha limpa. Aí ela não pode nem fazer concurso público, só para ter uma ideia. Não é nem ser candidata mais não, porque é claro que fica proibido. Mas ela não pode sequer fazer concurso público, porque ela fica sem a certidão de quitação eleitoral, porque não apresentou as contas de campanha. E muitas vezes o partido diz que repassou uma quantia que não repassou. Exato, mas só que o partido, como não dá importância, elas colocaram elas lá só para preencher o número, depois eles nem prestam contas, e ela nem sabia, como ela não é candidata de verdade, ela nem vai se informar, e depois fica totalmente comprometida. Muito sério isso. Gente, que alerta sério que o senhor deu aqui e que orientação boa para a minha telespectadora que está nos assistindo, lá no alto do tabuleiro, que ela sabe quem é que eu estou falando, que ela foi convidada para ser candidata e veio me consultar e eu disse, consulte um advogado eleitoral para saber o porquê que você foi convidada. É por isso. Vendo? A lei exige. E aí existem muitas lideranças políticas femininas. Mas eles não querem chamá-las. Não. Eles querem chamar umas pessoas só para ir constar o nome lá, uma pessoa que não tem nada a ver, e aí depois sobra as consequências para ela. É terrível. Vamos para o nosso intervalo, porque tem mais Dr. Marlon Reis, o grande juiz da ficha limpa.
Churrascaria Estela Maris Grill. O elegante local para uma boa refeição. Buffet com camarão, peixes, massas, saladas. E até sobremesas as mais variadas. Comidas japonesas, churrasco com as mais variadas carnes. Monte o seu salão de festa. Churrascaria Estela Maris Grill. Avenida Engenheiro Paulo Brandão Nogueira, 290, Jatiuca. Eu sou Cláudia de Bulhões, psicóloga. Eu escrevi um livro sobre o mal de Alzheimer. Vocês querem entender melhor o que é essa famigerada doença? Adquiram o livro neste endereço aqui. E vocês vão saber como essa doença ocorre e como até pode evitar. Como evitar? Através de alguns exercícios, tipo esse aqui. Não se amedrontem. Adquiram o livro sobre o mal de Alzheimer e saibam tudo. Pode começar comigo. Cláudia de Bulhões voltou rindo aqui porque nós estamos recebendo... Souberam que o Dr. Marlon Reis vinha aqui e já ligaram perguntando se quem tem o nome sujo no SPC... É até engraçado mesmo. É engraçado não, porque as perguntas que vêm, né? Sim. Se tem nome sujo no SPC, pode se candidatar. Pode. Por quê? Porque o SPC não é um órgão público, é mantido pelas empresas. Eu sou juiz e muitas vezes já mandei tirar nomes indevidamente colocados no SPC. A empresa por erro coloca, ou então a pessoa vai lá e paga, e mesmo assim é mandado por SPC, depois ele tem que ir lá. Quantas e quantas ações eu já não julguei como juiz com nomes indevidamente mandados para o SPC por empresas. Serasa também? O Serasa também é mantido por uma empresa privada. Então não pode ser candidato. A lei da ficha limpa só leva em conta dados públicos, dados oficiais de órgãos públicos, decisões tomadas por órgãos públicos, e não vale essas medidas que... Já pensou? Poderia ser muita injustiça. Alguém lança... Cláudia de Bulhões vai ser nossa candidata ao Senado, e aí vai se candidatar, vai se registrar. Eu estou lá. Vai se registrar e chega lá e descobre que colocaram indevidamente o nome no SPC e está proibida de candidatar. Então, por isso, a lei não leva em conta esse tipo de coisa. Agora entendi, porque qualquer um pode dizer que eu devo. Exato, qualquer empresa pode dizer isso. E não depende de um julgamento, não depende de uma decisão. É unilateral, basta o empresário mandar aquilo para o Clube de Dirigentes Lojistas e já está lá no SPC, sem nenhum julgamento, sem nada. Interessante. É por isso que não é colocado. Mas são tantas as perguntas, mas eu quero ir, porque o Dr. Marlon Reis, eu não sei onde ele arranja tanto tempo. Porque o currículo dele, que vocês vão ver depois, tem participação, não sei aonde, em Paris, não sei, mas deixa para lá. Eu quero os livros dele. Doutor, uso eleitoral da máquina administrativa e captação ilícita de sufrágio, da editora Fundação Getúlio Vargas. Esse livro é um livro jurídico? É um livro jurídico que explica para as pessoas da área do direito como aplicar a lei contra a compra de votos que eu mencionei. A Lei 9.840, que é aquela de iniciativa popular de 1999. E esse livro a gente encontra em qualquer lugar? Esse livro está esgotado. Ele foi esgotado e ele não foi reeditado, mas tem grande parte dele, a principal parte do conteúdo dele está inserido no livro Direito Eleitoral Brasileiro. Então, quem tiver interesse, tem um livro, inclusive a última edição é do ano passado, o Direito Eleitoral Brasileiro, está atualizado, da minha autoria, e ele contempla quase tudo que foi tratado nesse outro livro,
uso eleitoral da máquina administrativa No e caso, captação em lista de eu sufrágio. não sou advogada, mas eu sou curiosa. Aí eu lendo o direito eleitoral brasileiro, eu vou ficar sabendo mais ou menos o que é o direito eleitoral? Olha, muitos jornalistas já leram meu livro Direito Eleitoral Brasileiro para ter uma noção completa das normas eleitorais. Então, não foram poucos. Eu já tive até pessoas da área de medicina e até engenharia que me disseram, olha, eu comprei seu livro porque tanto se fala sobre eleições e sobre as regras eleitorais que eu queria ter uma visão geral realmente, porque é um curso completo de direito eleitoral. E aí dá para ter uma noção de tudo que acontece nas eleições. E encontra-se em qualquer livraria? Encontra-se. Porque ele é da editora Leia, Alumnos. Editora Leia, Alumnos, e ela, Direito Eleitoral Brasileiro, Marlon Reis, procurando com essas denominações na internet, se compra facilmente em muitos sites que vendem livros na internet, e tem esse e meus outros livros. Doutor, O Gigante Acordado. Foi um livro que eu publiquei em 2013. Esse eu achei fantástico. Um livro publicado em 2013, com uma análise sobre as manifestações, as gigantescas manifestações de rua acontecidas naquele ano. E foi a minha primeira incursão no universo de leitura da sociedade em geral. Eu parei de escrever para essa tribo que são os juristas, que eu estava escrevendo só para uma meia dúzia, que vamos convir, que é um grupo pequeno de iniciados, de iluminados. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou escrever para a sociedade agora. E aí minha primeira incursão nesse universo da sociedade brasileira, do leitor em geral, foi O Gigante Acordado. Foi uma boa experiência. Fala sobre 2003, aquelas manifestações. Exatamente. Muito bom. Agora o livro que eu amo e que já rendeu polêmicas, já rendeu preocupações ao querido doutor até perseguição, Marlon eu tenho que admitir. Doutor, o senhor não pode falar em perseguição, porque eu acho que o senhor é um homem que não é muito bem visto pelos corruptos. Então, o senhor deve ser uma pessoa que deve ter muito cuidado consigo própria. E deve orar muito a Deus, né? Porque um homem que faz uma lei da ficha limpa não é um homem querido pelos corruptos. Você deveria ter pensado nisso antes de me convidar para vir para a entrevista aqui, porque qualquer hora Nada. Tem um problema aqui dentro do estúdio. Não tem. Que Deus é Pai. Agora, o detalhe, O Nobre Deputado. Esse livro fala. Eu não vou perguntar nada, porque senão eu vou atrapalhar a sua eloquência, a sua linha de pensamento, o seu conhecimento. O Nobre Deputado é um livro que eu escrevi e lancei no ano passado, e com a seguinte finalidade: revelar para a sociedade o conteúdo de entrevistas que eu gravei para a minha tese de doutorado. Eu vou defender a minha tese esse ano na Universidade de Saragoça, na Espanha, sobre o problema da compra de votos no Brasil. E comecei a usar uma técnica de investigação, de pesquisa, que é a realização de entrevistas com fontes anônimas. E gravei muitas horas de entrevistas com políticos das mais diversas posições, de localidades diferentes, de regiões diferentes, inclusive 2 atuais deputados federais, que abriram o jogo para mim com garantia de anonimato sobre como é que se compra um mandato. E no livro eu conto como é que se faz. É um manual de como comprar uma eleição. Eu só espero que o leitor não tenha essa ideia de aprender e querer fazer. Desculpe, doutor, era isso que eu ia dizer. Quer dizer que quem quiser aprender, lê seu livro. Exatamente. Mas é o contrário, a sua ideia foi o contrário. A ideia é escancarar para a sociedade como é que isso se dá. Não é possível combater... Esse descaramento, né, doutor? Não é possível combater aquilo que a gente não conhece. Nós sabemos que o jogo é comprado. Que, é claro, existe muitos políticos honestos e honrados. Em todos os lugares há pessoas boas e pessoas desonestas. O que eu estou querendo é mostrar como agem os desonestos. E aí, não há melhor maneira do que perguntar para eles próprios. Foi o que eu fiz. E eles confiaram no senhor, na palavra que o senhor deu, que não iria quebrar o anonimato. Né? Confiaram. E eu acredito, me pergunto, muitos jornalistas dizem... Uma vez um jornalista, se eu não me engano, do Valor Econômico, me disse... A gente sempre... Todo jornalista gostaria de fazer uma entrevista dessa. E o senhor conseguiu. Aí eu falei, talvez pela minha trajetória, pelo fato de eu não ser um jornalista também, pelo lugar que eu ocupo,
eles confiaram em mim nesse sentido de que, não, realmente ele não vai revelar nossa identidade. Eu não sei o que os levou a falar realmente. Claro que eu ouvi muitos nãos também. Não pode muitos falar aqui o nome? De jeito nenhum. Eu tenho um compromisso ético. Inclusive, vou logo adiantando aqui. Quando eu estou dando palestra sobre isso, já teve uma pessoa até que se aborreceu. Mas, doutor, o senhor é obrigado a revelar porque eu sou um juiz. O senhor deveria, inclusive, ter dado voz de prisão para essas pessoas. É claro que não, né? Não é assim que funciona a lei. Além do mais, eu não estava fazendo a entrevista com o juiz. As pessoas só pensam em juiz prendendo, né? Não mandando. E não era o Marlon juiz que estava lá. Era um Marlon estudante de doutorado da Universidade de Saragoça. Eu me apresentei assim, eu falei, olha, estou aqui na qualidade de pesquisador. E eu quero escrever minha tese sobre isso. E para garantir que você me fale toda a verdade, eu quero lhe dizer que jamais ninguém sonhará quem é que está falando. Esse é o nobre deputado. O nobre deputado. Ele também compra-se pela internet. Sim, com certeza. certeza. Você não trouxe livro não para vender? Eu trouxe, sim. Nessa passagem por Maceió, eu trouxe, inclusive, com uma grande receptividade. Já recebi convite para voltar, para fazer palestra nas faculdades. Imagina, convidaram ele para nas férias vir para cá para trabalhar. Isso não é férias, doutor. Isso pra é um convite que deveria, aí se dá ordem de prisão. Mas eu estou disposto, sim, a voltar ano que vem, tirar férias e passar aqui uma ou 2 semanas pregando isso nas universidades, nas faculdades, onde eu for convidado. Muito bom, estamos juntos. Já recebi vários convites e está sendo já tramado isso aí. E eu voltarei, é uma grande honra, ainda mais voltar para minha terra, né? Ah, você é alagoano? Agora eu me tornei, porque agora eu sou daqui e pronto, então vocês vão ter que me aturar, como diria o Zagalo. Agora tem uma coisa, você está muito alegre, está muito sorridente, falando de política, mas você é deputado federal. Sou. Vamos daqui a pouco. Como é que pode um juiz de direito na ativa ser deputado federal? Daqui a pouco. Eu sou Cláudia de Bulhões e junto a Cremildo de Oliveira, nós estamos fazendo um compêndio de literatura do estado de Alagoas. Este compêndio, que nós chamamos de antologia ou não, será em homenagem a Jucá Santos, o príncipe dos poetas de Maceió. Se você escreve, se você gostaria de escrever, se você faz poesias, se você faz textos, crônicas, o que for, se já tiver livro, se não tiver, aproveite essa oportunidade, envie para nós os seus trabalhos. Quer saber mais? Antologia Gente da Gente, @uol.com.br. Repito, antologia Gente da Gente, @uol.com.br. Venha conosco. Churrascaria Estela Maris Grill. O elegante local para uma boa refeição. Buffet com camarão, peixes, massas, saladas. E até sobremesas as mais variadas. Comidas japonesas, churrasco com as mais variadas carnes. Monte o seu salão de festa. Churrascaria Estela Maris Grill, Avenida Engenheiro Paulo Brandão Nogueira, 290, Jatiuca. Eu sou Cláudia de Bulhões, psicóloga. Eu escrevi um livro sobre o mal de Alzheimer. Vocês querem entender melhor o que é essa famigerada doença? Adquiram o livro neste endereço aqui e vocês vão saber como essa doença ocorre e como até pode evitar. Como evitar? Através de alguns exercícios tipo esse aqui. Não se amedrontem. Adquiram o livro sobre o mal de Alzheimer e saibam tudo.
Cláudia de Bulhões, aqui novamente na sua casa. Hoje eu estou assim, maravilhada com a nossa entrevista, com a repercussão do nosso programa e podendo trazer o juiz da ficha limpa, Dr. Marlon Reis. Gente, vocês não imaginam a honra que é trazer esse homem com essa simplicidade aqui para o nosso estúdio. Agora o detalhe. Doutor, o senhor não usa um bottom de juiz. Já notou? Eu nunca todo usei. Juiz que eu vejo e promotor, é um bottom de juiz. E eu estou vendo aqui, o senhor, além de ser uma pessoa simples, o senhor não usa a insígnia de juiz. Como que é isso? Não há obrigatoriedade, eu não sinto necessidade de... Não tenho nada contra também. Mas eu nunca usei, na verdade. Ficou sem graça. Fiquei um pouco sem graça. Com a pergunta. Não, sabe por quê? Porque todo juiz que eu conheço, a maioria, né? Juiz, juíza, tudo. Não acho nada demais, é um direito. Eu, como rotariana, uso o bottom do Rotary. Sim. Não sei o quê. Agora, o juiz é um profissional, usa. E o doutor chegou aqui... Mas eu nunca fiz isso também de propósito, assim, no sentido, eu não vou colocar porque eu não... Não, acho que é espontâneo da minha Você não individualidade. sente necessidade? Não, nunca senti, nunca passou isso pela minha cabeça. Olha, muito interessante. Mas nós não vamos fugir àquele assunto que nós interrompemos para o comercial. Como é que o juiz eleitoral, doutor Marlon Reis, é deputado federal? Entende isso, meu telespectador? Ele vai explicar. É porque esse cargo não é junto ao Congresso Nacional. É uma atribuição que eu recebi da loja maçônica que eu integro. Eu sou membro da Maçonaria Brasileira, do Grande Oriente do Brasil, e sou o deputado federal, representante da minha loja, na Soberana Assembleia Federal Legislativa, que é um órgão da maçonaria. Ô doutor, esse negócio de maçonaria é muito confuso. E ao mesmo tempo não, porque a maçonaria é igualzinha ao sistema federativo, não é? Sim, no Grande Oriente do Brasil, sim. Nós seguimos, nós temos os mesmos atributos, a mesma institucionalidade democrática do Brasil, nós reproduzimos na nossa organização. De tal maneira que nós temos o poder legislativo, executivo, normas, leis. Então, o senhor é deputado cargos, federal. Temos deputados estaduais. Só não é partidário. Não tenho partido, não. Meu partido é a cidadania. Exatamente. Doutor Marlon, o que é ser um deputado federal e o que faz dentro da maçonaria? É também uma maneira de você conhecer, porque ninguém imagina o que é a organização da maçonaria. A maçonaria ela é uma instituição democrática. E ela não existe uma pessoa, por exemplo, que tem o poder de impor comportamento para todos os demais. Tudo isso tem que ser debatido pelos representantes da maçonaria brasileira na Assembleia. E vira norma, como acontece na nossa sociedade externa à maçonaria, né? Na sociedade tradicional. Então, é uma maneira democrática de fixar as regras. De todas as vezes que a gente precisa tomar deliberações, isso se dá de forma extremamente democrática. E os senhores também vão a Brasília? O deputado federal é em Brasília? Sim, a sede da Soberana Assembleia é lá. Quantos são os deputados federais da maçonaria? São 1.025. E quantos são os deputados federais, como é que a gente fala? Da Câmara dos Deputados. Da Câmara dos Deputados. São 513 deputados federais, né, a gente usa a expressão do mundo profano. Mundo profano. Olha, e estão me dizendo, porque aqui tem pessoas que estão assistindo. Aí, para perguntar quanto é que ele ganha como deputado federal. E se tem jeton, e se tem, e se paga passagem. Quem paga a sua passagem? Como é que é, doutor? Porque deputado federal é deputado federal. Tem que ir a Brasília, exatamente. As reuniões não são com a frequência, há um grande intervalo entre as reuniões. E é bom que seja assim, porque nós que temos que pagar a passagem do nosso próprio bolso, a hospedagem, a alimentação, tudo. Nós, com muita honra, nós nos sacrificamos nossas finanças pessoais para poder participar desses momentos que são de interação cívica, de participação,
nós nos doamos pela sociedade. Então a gente não só não recebe, como pelo contrário, a gente acaba gastando bastante para poder participar. Agora, doutor, tem uma coisa. Lendo e convivendo com a maçonaria dia e noite na minha casa, sabe? É o seguinte, eu estou achando os maçons muito encolhidos nessa situação atual do país. Os senhores, como da Assembleia Legislativa, aí é Cláudia, claro. Os senhores, como da Assembleia Federal, né? Não poderia, assim, fazer um movimento e levar para a Câmara dos Deputados profanos? Não é uma maneira de... Porque a maçonaria está na história toda do Brasil de tomada de posição e eu estou percebendo e está me incomodando, viu, doutor? A maçonaria não é uma sociedade secreta, mas ela é discreta. Ela não age de forma a angariar grande publicidade, a ocupar todos os espaços, a chamar todas as luzes para si. E, inclusive, eu quero dizer que a maçonaria está engajada num projeto de reforma política hoje, coletando assinaturas, inclusive. Já temos mais de 800 mil assinaturas, junto com muitas outras organizações às quais nós estamos ligados, como a Igreja Católica e muitas outras. Assim como fizemos com a Lei da Ficha Limpa, já temos mais de 800 mil assinaturas por uma nova iniciativa popular com a participação da maçonaria, que atua discreta. O objetivo, dentre outros, é proibir as doações empresariais. Nós achamos que o episódio da Lava Jato é uma prova de que a gente não pode permitir que empresas doem, porque elas acabam fazendo isso não com finalidade democrática. Mas é tomar lá da cá. Então, é só para dar exemplo de que a maçonaria está agindo discretamente, mas está agindo, tem posição sim, sobre os grandes problemas nacionais. Porque senão eu ia pedir a Dom Pedro para vir, né? Para, de novo, ele movimentar a maçonaria. Porque eu fico assim, gente, porque os senhores têm no Brasil todo. É a mesma coisa. Se eu estiver errada, pode dizer, porque eu não entendo. Mas já sei que tem Câmara tem deputados estaduais, deputados federais. Tem senador? Não. Tem senador, tem não. E a gente não ouve falar em movimento assim, mas agora você está explicando, né? Sim. Que está havendo. Sim. São muitas pessoas que ocupam posições importantes no cenário social, né? Profissionais liberais, pessoas que exercem muitas atividades em suas cidades e que transmitem de maneira extremamente discreta, mas eficiente, mensagens de transformação do Brasil. O Brasil precisa mudar. Eu sou otimista, inclusive, em relação ao que está acontecendo. Era isso que eu ia perguntar. Como é que o senhor vê hoje o panorama político, social e econômico? Toda essa dor que nós estamos sentindo, essa angústia, essa ansiedade, essa vontade de ver a justiça, a lei aplicada, ela é fruto do fato de que nós estamos despertando como sociedade. Porque antes nós sempre toleramos isso. Quando a gente fala assim, mas a sociedade brasileira nunca foi para a rua. Tem ido. Desde 2013 que tem ido. A sociedade brasileira, ela sempre passou a mão na cabeça do corrupto. Até estendendo os tapetes vermelhos. E dando o seu voto. E agora eu vi, sabe o que aconteceu essa semana lá em Curitiba? O dono de um dos maiores restaurantes de Curitiba, Madalosso, que é um restaurante lá que recebe gente do Brasil inteiro, de turistas e tudo, ele colocou lá no cardápio, se for político corrupto, não é bem-vindo, retire-se do estabelecimento. Olha, o senhor tirou foto? Saiu nas redes sociais aí, eu compartilhei isso é interessantíssimo. Compartilhei no Facebook. Quero ver alguém fazer isso aqui em Alagoas, não vai ninguém quase. Desculpe os políticos honestos, mas não vai quase ninguém para o restaurante. Mas é ver que as pessoas estão começando a mudar de postura, perdendo a tolerância com esse tipo de gente. Olha, não faz sentido a pessoa ficar indignada porque alguém entrou no seu quintal e roubou um bujão de gás e depois ficar votando em gente que roubou o dinheiro do posto de saúde ou do hospital. Do leite das crianças. Que vai matar o seu filho quando merenda escolar. Quando ele precisar de um médico não vai ter porque foi roubado o dinheiro. E ele vai lá e vota. E acha bonito. E quer sair na foto com... Por R$30 uma vez ou 50... Ele deixa com fome os filhos e os filhos de muita gente. Isso. E fica indignado
com um menino de rua que pegou o relógio de alguém na praia e diz isso aí, tem que prender, tem que reduzir a maioridade penal e tal. E fica um ódio incrível de quem pratica um delito desse e daqueles que praticam crime de lesa pátria, matando, porque mata mesmo, e condena o analfabetismo, a ignorância e a morte, por desnutrição, por falta de atendimento médico. E essas pessoas são muitas vezes recebidas de tapete vermelho. E as pessoas querem tirar foto com elas para colocar na rede social para dizer que estava do lado de uma pessoa influente, quando todo mundo, na verdade, sabe que essa pessoa, às vezes, até amealhou fortuna sem jamais ter trabalhado. Às minhas custas. É. Como povo. Exatamente. Não é? Às custas de todo mundo que está aqui como povo. Pessoas que nem têm profissão, que se não fossem, muitos deles, se não fosse a política, não saberia pregar um prego numa barra de sabão, porque não tem profissão. Só isso a vida inteira, quando na verdade a política tem que ser um lugar onde a pessoa tem algo para levar para lá. Algo que ela vivenciou, que aprendeu e vai levar. E não ter nada e ir para lá para buscar para si. Não, essa lógica, essa equação que nós precisamos inverter. É interessante nós observarmos essas coisas, né, doutor? Porque está havendo uma inversão de valores. Aquele que não rouba, aquele que não lesa, é burro, é bobo. É. E as pessoas não sabem que a corrupção começa quando eu estaciono num lugar, talvez exageradamente, eu não sei. Quando eu estaciono... Não, mas é isso mesmo. Eu não sou idosa e estaciono no lugar de um idoso. E acho graça. Sabe, o número de fumantes no Brasil está diminuindo muito. Né? Antigamente, a proporção era muito maior. Houve campanhas ostensivas contra o tabagismo, né? Proibiu-se de fazer propaganda de cigarro, e isso ajudou a diminuir bastante. O Brasil é um dos países, talvez seja o país do mundo que tem uma campanha das mais eficientes nisso. Nós precisamos fazer isso com a corrupção também. E com a bebida fazer as pessoas terem vergonha. Fazer as pessoas terem vergonha de ter seu nome relacionado a isso, porque elas não têm vergonha. Elas acham bonito. E elas pensam o seguinte, que a sociedade acha bonito. E isso tem que parar de ser bonito. Isso tem que ser considerado como feio, repulsivo. Absolutamente repulsivo. Eu não falo aqui de nós adotarmos práticas não civilizadas, como de hostilizarmos as pessoas, mas que nós não... que vamos parar de estender o tapete vermelho. E vamos parar de querer ter nosso nome vinculado a essas pessoas. Vamos praticar na nossa hora de votar, nas nossas decisões, a mesma honradez que a gente espera que as pessoas depositem nas nossas imagens. Ninguém quer ser visto como bandido. Mas então por que não levar isso também para o universo da política e escolher pessoas de maneira mais criteriosa? E eu diria mais, doutor, para o universo familiar. Sim. Porque a família, desde que a gente se entende, existe isso lindo. A família é a célula máter da sociedade. Sim. Na família é que eu educo o político partidário futuro. Exatamente. E o eleitor. E é muito importante isso que você fala, Cláudia, porque nós precisamos conversar com brasileiro por brasileiro. E o maior aliado para que isso aconteça são o pai e a mãe. Para já pensar naquela criança pequena sobre que valores ela deve levar em conta na hora de votar. Eu acho que você será super, hiper bem-vindo para fazer esta campanha junto a estas pessoas que estão lhe chamando para passar férias em Maceió. Cuidado, hein, doutor? Passar férias em Maceió. Aí eu falei, maravilha. Não, mas ele vai fazer palestras na faculdade. Que férias danada é essa, doutor? Mas o senhor está aceitando esse tipo de férias? Aceitei o desafio. Já fiz isso antes. Eu visitei o estado do Mato Grosso inteiro proferindo palestras, estando em férias. E agora quero voltar no que vem. Já disse para minha esposa desse convite aí insidioso que foi feito. E ela, inclusive, aceitou o desafio e vem comigo. Isso seria um assédio?
assédio moral, né? É um assédio moral. Venha passar férias em Maceió, em Alagoas. Proferindo palestra todo santo dia. Mas aí todo dia você vai proferir uma palestra de manhã, uma palestra de tarde, uma palestra de noite. Aí você vai fazer, e que horas vão ser minhas férias? Nos intervalos. Nos intervalos. Doutor Marlon, quando o senhor chegou, eu falei, nossa, com a minha irreverência, que eu me dou o direito no alto dos meus 70 anos, que eu não paro de dizer isso, para ninguém me julgar os meus erros, né? Eu pensava no senhor uma figura idosa, sabe? Uma figura com esse currículo que você tem. O senhor para em casa? Desculpa, não precisa responder não, que foi uma pergunta muito, muito indelicada. Mas tem que parar, né? Claro, eu tenho meu trabalho, eu tenho inclusive... eu me orgulho de ter uma equipe super devotada e juntos nós trabalhamos e temos conseguido prêmios de produtividade no nosso trabalho e nós temos reconhecimento de produtividade judiciária. Então, tudo isso a gente tem que dar conta. Eu sacrifico meus finais de semana, sacrifico feriados, sacrifico férias para dar conta disso. Tudo isso que você vê... A sua esposa é advogada? É juíza também, como eu. Doutor, não leva a mão, não. É. Eu perguntar, eu não me olhe com essa carinha, não, viu? Porque não, para ela entender... Ela tinha que ser Ela tinha que ser universo. ou do ramo, ou uma pessoa muito abnegada. Ela não só entende, não, ela apoia. Inclusive, ela vem para Maceió comigo, ela disse que vai tirar férias comigo na mesma época e vai vir para cá. E nós vamos andar por aí. Há poucos dias, eu conversando aqui com o superintendente da Polícia Federal, o doutor Bernardo, e eu disse assim, doutor Bernardo, porque eu faço isso, eu faço aquilo, não deu tempo para isso. Não deu... E a sua esposa? Ah, ela é delegada federal também. Ah, tá explicado. Porque, às vezes, para um entender o outro, precisa estar na própria pele aquela sensação e aquela necessidade de defesa social. Porque isso que o senhor está fazendo é uma nossa defesa social do Brasil todo. E eu só quero lhe agradecer a sua presença no programa Gente da Gente, aqui na sua TV Maceió, e pedir para o senhor dizer alguma coisa sobre direito eleitoral para os nossos telespectadores. Alguma coisa que lhe venha assim na cabeça, para nós terminarmos o nosso programa. Eu quero deixar aqui um pedido. Ano que vem, teremos eleições municipais. O Brasil inteiro irá às urnas para escolher os prefeitos e os vereadores que vão decidir o destino das nossas cidades. Levem em consideração essas coisas que foram faladas no programa. Nós não precisamos, e nem vamos fazer isso, sugerir nomes ou indicar partidos, nada disso. Ninguém conhece a comunidade de vocês como vocês. E vocês sabem quem são as pessoas, homens e mulheres honrados que merecem voto. Votem de acordo com a consciência de vocês, não de acordo com a necessidade. Não votem com o estômago, votem com a cabeça. E ajudem a definir o futuro e não a garantir a manutenção do passado. Votar errado garante que o passado se projete para o futuro. Vamos construir o futuro, reinventar as coisas. É só votar de acordo com aquilo que nós já sabemos. Ninguém precisa ensinar vocês a votar. Vocês só precisam votar de acordo com aquilo que realmente já sabem e colocar na ponta do dedo na urna a sua consciência, a sua consideração, a sua reflexão. Mais do que a lei da ficha limpa, quem mais sabe o passado dos políticos da sua cidade é você mesmo. Então, faça valer essa consciência. Muito obrigada e absorvam essa sugestão e essa orientação que o Dr. Marlon Reis, o juiz da ficha limpa, lhe deu e você teve a oportunidade de ouvir aqui no programa Gente da Gente. Muito obrigada, doutor. Muito obrigado, eu que agradeço. Até a próxima vez. Até a próxima.